E a minha avó, na hora do desespero, ela tacou a mão na lamparina. Logo a lamparina pegou na porta, bateu na porta, bem perto de onde eu estava com meu pai. E a gasolina, por incrível que pareça, borrifou somente em mim. Hoje vamos conhecer uma história de superação de uma inscrita aqui do canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. É um teste que a gente está fazendo. A gente fez uma pesquisa com vocês aqui do canal e vamos ver se vocês vão gostar, né? Como a gente está longe de uma boa parte dos inscritos, a gente não tem como andar 400, 500, 700 quilômetros para chegar até vocês. Então nós tivemos essa ideia de conhecer vocês através do WhatsApp. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa nos comentários depois. Se você for inscrito aqui no canal Vegano Pobre e tem uma história e quer contar pra gente, manda lá no nosso e-mail. Vamos adorar te conhecer melhor. Como é o nosso e-mail? Nosso e-mail tá em toda a descrição do vídeo, né, amor? Exatamente. Vou deixar marcado aqui na tela também, que aí facilita a vida de vocês. Então, bora pra essa história muito emocionante e muito forte. Oi, Rayane, bom dia! Eu sei que você é uma inscrita muito querida aqui no canal. Faz um tempão que acompanho o Vegano Pobre. E aí eu gostaria muito de conhecer mais sobre você. Gostaria de saber qual é o seu nome completo, onde você mora, como que é a região aí. E há quanto tempo você mora aí nessa região, né? Se é desde criança, você teve sua infância aí, como que foi tudo isso? Oi, Paçoca, bom dia. Então, eu me chamo Rayane Souza Rocha, tenho 23 anos de idade e eu moro na cidade de Santarém, no estado do Pará. Então, o que eu posso dizer? Aqui é um lugar muito quente, né? O Pará é muito quente, faz muito calor mesmo, mas também tem muitas praias bonitas. Uma delas, a mais conhecida, é Alter do Chão, que fica aqui na cidade de Santarém. Aqui na cidade eu estou morando há pouco tempo. Faz menos de um ano que eu estou morando aqui. Antes eu morava no interior, na roça, né? Então, eu cresci na roça mesmo e passei praticamente a minha vida toda lá. Olha só, que legal saber que você morou na roça na sua infância. E como que foi sua infância lá na roça? Você tem alguma lembrança assim que dá para compartilhar com a gente? Então, passou com a minha vida lá na roça, sempre foi muito, assim, humilde. Tinha bem poucos recursos na época. Eu lembro que durante a infância, assim, a gente tinha que plantar, né, o nosso próprio alimento. Então, eu ajudava meu pai na roça a plantar o milho, a mandioca, legumes como abóbora, maxixe, a gente plantava para a gente comer. Feijão também a gente plantava. Então, a gente meio que plantava o nosso próprio alimento mesmo, horta também, tudo que tinha assim a ver com alimentação, na maioria das partes a gente que produzia mesmo lá. A questão assim de carnes, né? O meu pai ele caçava, pescava, eu ia também junto com ele. Quando eu era criança eu gostava muito de ir com ele pescar. Aqui o rio a gente chama de igarapé. Então eu gostava muito também de banhar no Garapé. Quando eu era criança, eu e meus primos, a gente passava o dia quase todo banhando no Igarapé, que é o rio, né? Então, foi muito feliz a minha infância. Apesar das dificuldades que tinha, né? Mas, assim, foi muito bom. E essa realidade, Paçoca, da caça e da pesca aqui era muito comum na época, né? Hoje ainda existe pessoas que caçam, né, os animais, mas tá com menos frequência, vamos dizer assim. A gente tinha isso na época porque era preciso mesmo para a nossa sobrevivência. E nessa época, a casa era de barro, vocês tinham energia elétrica. A minha casa, onde eu morava com meus pais, era de madeira.
Mas a minha avó, que morava bem próximo da gente lá, a casa dela era de barro. Então eu tive sim essa experiência de conviver, de morar numa casa de barro, porque eu ficava muito lá na casa da minha avó, né? Eu gostava muito de ir para lá e então eu tive essa experiência de morar numa casa de barro. Mas até o ano de 2016 a gente não tinha energia lá. Então, só a partir do ano de 2016 que chegou energia para lá. E tinha escola por perto? Como que era para ir na escola? Era longe de casa? A primeira escola que eu fui era bem próximo da minha casa. Eu lembro que era um barracãozinho assim de madeira, metade fechado e metade era aberto. Eu ia com a minha irmã, né? A minha irmã que me acompanhava para a escola. Na época de chuva, assim, no inverno, a gente pegava chuva no meio do caminho, molhava os cadernos. E foi muito bom essa época. Ô, Rayane, nossa, olha só, e muita gente, né, pergunta como que faz para viver sem energia elétrica. Muita gente não consegue nem imaginar como seria isso. E fala para nós assim, como que era a vida de vocês sem energia elétrica? Por exemplo, como que vocês lavavam roupa? Antes de chegar a energia elétrica da rede mesmo, o meu pai ele tinha um motor que gerava a diesel, né? E ele ligava somente à noite para a gente assistir TV. Ele ligava assim umas 2 ou 3 horas no máximo. Só quando estava mesmo escurecendo ele ligava. Mas quando também não tinha o combustível para colocar no motor, aí a gente ficava no escuro mesmo, e a gente usava a lamparina. Não sei se vocês conhecem, mas era essa a iluminação que a gente tinha. Até mesmo antes dele conseguir esse motor gerado a diesel, a gente usava as lamparinas para iluminação. E para lavar roupa, a gente lavava no rio. Pegava o sabão, levava na bacia as roupas e ia lavar no rio, na mão mesmo. Era assim que a gente lavava aí nossas roupas, até mesmo louça. Tinha vez que a gente colocava numa bacia e levava para o rio para lavar. E a parte da geladeira, Rayane, como é que era para conservar os alimentos sem ter energia, né? Porque você falou que seu pai, ele ligava aí, quando tinha o diesel, ligava por no máximo 3 horas. Mas e a geladeira? Como é que fazia com os alimentos? Vocês tinham algum jeito para conservar os alimentos? Como é que era? Em questão das carnes, né, Shazam, que é o mais difícil assim para se conservar, era salgado. A gente usava o sal e às vezes também a minha mãe costumava colocar no sol para secar. Então, ou tudo tinha que ser consumido assim rapidamente, né? Chegou, já preparava logo para comer, ou então era conservado dessa maneira, salgado então e seco ao sol. Agora o restante dos alimentos, assim, por exemplo, queijo, iogurte, a gente meio que não era costume nosso consumir isso. A gente consumia mais os alimentos que a gente mesmo plantava, que a gente mesmo produzia. Falando em questão da energia elétrica, Shazam, sobre a iluminação, principalmente durante a noite, né? Acabou que eu tive um acidente aos 5 anos de idade. Na lamparina, a gente colocava geralmente o óleo diesel ou querosene, mas acabou que num dia não tinha nenhum desses dois combustíveis, então o meu pai meio que se obrigou a colocar gasolina na lamparina para poder iluminar, para poder a gente jantar, né, durante a noite. Nesse dia não tinha vela, não tinha nenhum outro tipo de iluminação alternativa que a gente pudesse estar usando, só mesmo a lamparina e o combustível, a gasolina. Então meu pai teve que colocar a gasolina para a gente poder ter a iluminação para a gente jantar. A minha avó estava preparando um jantar na casa dela, né, e convidou a gente para ir jantar lá. Meu pai foi logo na frente
E a minha mãe ficou ainda em casa e mandou eu esperar para poder eu ir com ela. Só que eu não fiz isso, eu não esperei. Eu fui também junto com meu pai e chegando lá a gente foi, sentou no banquinho, no canto da parede, e minha avó estava preparando o jantar. Quando de repente a lamparina ela começou a pegar fogo. E a minha avó, na hora do desespero, ela tacou a mão na lamparina. Logo a lamparina pegou na porta, bateu na porta, bem perto de onde eu estava com meu pai. E a gasolina, por incrível que pareça, borrifou somente em mim. E eu estava no colo do meu pai e ela bateu em mim e logo o fogo pulou atrás. E eu comecei a pegar fogo. E meu pai me pegou no colo e o fogo apagou. Ele também queimou um pouco a mão, mas quem pegou mais a queimadura foi eu. Eu acho que mais de 50% do meu corpo, porque teve entre queimaduras de primeiro até o terceiro grau. Então foi muito, muito mesmo. Chegou a queimar um pouco do meu rosto ainda, mas não foi tanto. Já sumiu. Agora, no restante do meu corpo, eu tenho muitas cicatrizes. Eu fui levada para o hospital. O primeiro transporte que me pegaram em casa foi um carro de carregar gado, de carregar boi, porque era muito difícil o acesso para lá, então a ambulância não conseguia chegar lá. Então o vizinho que tinha um carro de boi, ele foi e levou a gente até um certo local e de lá a ambulância estava esperando a gente e me levaram para o hospital. Já no hospital eu passei cerca de 2 meses. Foi a época mais difícil da minha vida e, consequentemente, da vida dos meus pais também, né? Que foi só eles que ficaram lá para me acompanhar. Então, um dia ficava meu pai no hospital comigo, outro dia minha mãe. E foi assim durante 2 meses. Os momentos mais difíceis para mim era na hora do curativo, porque era muita queimadura e eu sentia muita dor. Então, muitas das vezes eu tinha que ter anestesia geral, né, para poder fazer a limpeza, poder fazer o curativo em mim. Então eu fiquei sem andar um tempo ainda, não consegui andar. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fiquei de pé, que a minha mãe me levou para banhar, que eu fiquei de pé no banheiro, quando eu olhei para o chão, tava uma poça de sangue debaixo dos meus pés. E apesar de eu ser muito criança, né, eu tinha 5 anos de idade apenas, mas eu lembro de tudo que aconteceu lá. Como eu perdi muito sangue, né, eu tive que fazer transfusão de sangue, mas também não foi feito nenhuma cirurgia plástica, nenhuma cirurgia reparadora, nenhum enxerto de pele. A cicatrização mesmo foi normal, foi natural. E só terminou de cicatrizar quando eu cheguei para casa, quando eu cheguei em casa. Na época também a gente passou muita dificuldade, porque a minha mãe, ela tinha minha irmã pequena ainda, né? Minha irmã tinha apenas 3 anos, então ela teve que ficar com a minha tia para minha mãe ir para o hospital comigo. A gente precisou também de ajuda, né? De amigos, vizinhos, como arrecadação de cestas básicas, as pomadas também que eu usava, né, na cicatrização eram um valor muito alto que a gente não tinha condição de pagar. Então a gente precisou de ajuda de muitos amigos nossos. A gente sente muito por tudo isso que aconteceu com você, viu, Rayane? Com certeza foi um momento muito triste da sua história, mas pode ter certeza que esse momento também serviu para te fortalecer. Não somente fortalecer você, mas como toda a sua família. Como que era? Que você falou que ia na escola, às vezes tomava chuva, chegava com as coisas tudo molhadas lá na escola. Você lembra como que era o ambiente escolar? Por exemplo, o ambiente escolar que eu quero dizer é o seguinte: se mesmo tendo essas dificuldades, se as crianças eram felizes, quais eram as brincadeiras, o que que eles brincavam na hora do intervalo, e se tinha o interesse das crianças para estudar. Porque hoje em dia a gente vê que muitas crianças, adolescentes vão para a escola
para fazer bagunça. E nessa época que você ia, você consegue lembrar como que era? Se tinha muita bagunça, se tinha menos bagunça que hoje? Como que era o ambiente escolar? Já na escola, eu sempre fui uma aluna muito comportada, sempre tirei notas boas. As brincadeiras que tinha na escola era na hora da aula de educação física, né, que tinha o futebol, o vôlei, tinha outras brincadeiras também como pira-pega, pira-se-esconde, taco. Só que eu nunca fui uma criança muito de brincar na escola. Eu gostava de brincar mais em casa, com a minha irmã, com meus primos, às vezes. Mas na escola eu nunca brinquei muito, porque eu sempre fui muito tímida, né? Na época que eu comecei a estudar, eu já tinha as cicatrizes, então eu sofria aí um pouco de bullying. As crianças ficavam assim meio que estranhas comigo. Então não foi uma época muito fácil para mim, né? Então eu ficava mais na minha mesmo, no canto, nunca interagi muito. Eu nunca socializei muito. Tinha umas coleguinhas que brincavam comigo, eu gostava mais de brincar de boneca, tanto é que eu desenhava, né, os vestidos das bonecas no papel e depois eu era que meio que uma estilista. Eu costurava depois os mesmos vestidos que eu desenhava, eu cortava o pano depois e fazia o vestidinho para a boneca do mesmo jeito. Então, eu gostava mais de brincar assim, mais quietinha, mas realmente nessa época as crianças tinham um interesse maior pelos estudos, para estudar. Uma que a gente não conhecia, por exemplo, que era um aparelho celular. A gente não tinha conhecimento disso, a gente não sabia o que era. Tanto é que eu vim conhecer o que era um telefone celular aos meus 13 anos de idade. Então, nessa época, eu percebo que as crianças eram mais felizes e se ligavam mais nos estudos e em brincadeiras, por exemplo, em brincar, em se divertir. As crianças também eram mais obedientes aos pais, não tinha muito essa de responder mal aos pais. E depois que você terminou a escola, Rayane, você fez alguma faculdade ou algum curso? Depois que eu terminei o ensino médio, eu continuei morando na roça. Foi então que eu conheci o meu esposo. Aí na época a gente começou a namorar, logo depois nos casamos e continuamos morando lá. Aí a gente fez nossa casa, continuamos trabalhando na roça ainda. A gente fazia farinha de mandioca para vender na cidade. Então, nessa época, eu não tive ainda a oportunidade de vir para a cidade para estudar. Meu marido teve outros trabalhos, eu também trabalhei, trabalhei de cozinheira. Ele trabalhou no agro, né? Trabalhando em máquinas de plantação de soja, de milho. Então, ele trabalhava nessas máquinas aí. Só que o trabalho era muito pesado e ele decidiu se demitir do trabalho. Então foi quando a gente decidiu vir para a cidade para procurar, né, uma vida melhor. Ele conseguiu um emprego aqui na cidade e a gente veio mesmo na cara e na coragem. Alugamos uma casa e graças a Deus ele conseguiu um emprego aqui na cidade. Hoje eu já estou estudando faço o curso técnico de enfermagem. Eu me casei muito novinha, eu me casei com 19 anos de idade. A gente casou no civil e na igreja também. Ele era meu vizinho, na verdade, só que a gente não tinha muito contato assim. Ele não vinha na minha casa, eu também não ia na dele, então a gente não se conhecia. A gente era vizinho, mas não se conhecia. No dia que eu conversei com ele, foi no dia que ele me deu uma carona de moto, que eu vinha da escola, na época que eu estudava o ensino médio, e o meu pai ia me deixar na escola de moto, só que não tinha como ele me buscar. Aí nesse dia ele foi e me trouxe, me deu uma carona de moto até em casa e no caminho a gente veio conversando. Aí foi quando logo depois, ele me pediu em namoro. Ele foi lá na casa dos meus pais, muito nervoso, mas ele pediu pro meu pai e pediu pra minha mãe também,
para poder namorar comigo. Na época de escola, Paçoca, eu tive alguns namoradinhos, sabe? Mas como eu usava calça, cobria as minhas cicatrizes. Então, quando esses namoradinhos meus queriam ir lá na casa dos meus pais para pedir para namorar comigo, eu não deixava, eu logo terminava com eles. Porque eu achava assim, que quando eles vissem as minhas cicatrizes, eles não iam gostar, né? Então eu terminava logo antes de falar para eles ou de mostrar até. E aconteceu que uma vez eu conheci um rapaz, né? Eu comecei a namorar com ele e eu decidi mostrar as minhas cicatrizes, contar a minha história. E realmente aconteceu o que eu já imaginava. Ele se afastou de mim. Eu lembro que na época eu fiquei muito triste e me fechei assim, né? Para relacionamento, essas coisas. Mas quando eu conheci meu esposo, o Raí, o nome dele é Raí Adriano, tudo mudou, porque ele me aceitou do jeito que eu sou. Ele nunca nem assim me olhou diferente, sabe? Ele sempre me olhou do jeito que eu era, a mesma pessoa que eu era. E foi isso. Que fofinho vocês dois. É sempre bom, né? Ter um parceiro de vida, assim, um companheiro de vida para acompanhar a gente nessa jornada. Ah, eu gostei muito da história de vocês dois. E quais são os planos assim para o futuro? O que que vocês pensam? Vocês pretendem ter filhos? E aí, pode contar um pouquinho? Hoje a gente está na batalha aqui na cidade, né? Se acostumando ainda com essa nova vida que a gente está construindo aqui, porque é tudo muito diferente do que era lá na roça. Então, não é muito fácil, mas ele tem um bom trabalho aqui, graças a Deus. Eu também já estou estudando, né? Eu estou fazendo curso técnico em enfermagem e eu estou mudando a cada dia. Está sendo tudo muito diferente, muita novidade, estou aprendendo muita coisa, mas eu sempre guardo em mim a minha essência do que eu vivi lá na roça. E para o futuro, eu pretendo terminar esse curso que eu estou fazendo. Não fiz nenhuma faculdade ainda, esse é o primeiro curso que eu estou fazendo. E a gente pretende voltar para a roça de novo, a gente não pretende continuar aqui. A gente gostou sim muito aqui da cidade, porque tem muitas oportunidades, né, de crescer, de aprender, de trabalho também, mas em questão da movimentação, assim, o urbanismo não é muito pra gente. Eu sempre gostei muito de morar na roça e a gente pretende voltar para lá, pro nosso sítio. E quem sabe um dia, eu creio, e morar em Minas Gerais, em São Tomé das Letras, aí, pertinho de vocês. É o meu sonho. No momento, ainda não nos sentimos preparados para ser pais, por conta que a gente quer ter uma vida financeira mais bem estruturada, né? Melhor, para poder a gente estar tendo nosso filho ou filha. E falando um pouco ainda sobre o futuro, a cada dia a gente busca novas oportunidades para fazer diferente, fazer melhor e aproveitar o máximo da nossa vida. Porque a gente ainda somos muito novos, né? Eu tenho 23 anos, meu esposo tem 29, então ainda temos muita história pela frente. E a vida, assim, é uma jornada, né? Na qual a gente deve desfrutar dessa viagem longa que ainda tem ainda pela frente, se Deus quiser. O futuro, ele pertence àqueles que acreditam nos sonhos, nos seus sonhos. Então eu vou acreditar nos meus sonhos, eu vou viver aquilo que eu acho que seja melhor para mim. Eu não busco riqueza, eu busco somente aquilo que me faz bem. Eu quero ser e fazer muitas coisas. Eu sempre digo para mim mesma que eu sou mais forte do que eu imagino e que eu tenho muita coisa para viver ainda, porque a história da gente ela nunca termina de ser escrita.
Sempre tem mais uma página, mais uma página. E o que importa não é o fim dessa história, o que importa é o caminho, né? É a jornada que está sendo escrita na nossa história. Eu tinha 3 gatinhos, o Shazam e a Paçoca, que eu dei esse nome a eles em homenagem a vocês, e o Negão. Só que, infelizmente, há menos de um mês, o Shazam e a Paçoca, eles acabaram partindo, né? Por conta que o cachorro da minha vizinha mordeu eles e eles acabaram partindo. Eles pularam o muro, né, pro quintal da vizinha, e eu sempre deixei eles dentro de casa. Só que aí nesse dia eles conseguiram fugir e pularam pro quintal da vizinha. O cachorro dela é muito bravo e acabou mordendo muito eles. Eles ficaram muito feridos e acabaram indo ali na hora mesmo. E esse foi um momento muito difícil para mim. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. A Paçoca, ela ainda chegou a voltar para casa muito machucada e pouco tempo depois ela acabou não resistindo. Eu tenho também uma cachorrinha, o nome dela é Cruella. E recentemente a danada teve 8 filhotes. A gente já doou alguns e ainda falta uns para doar ainda. Eles são muito bonitinhos. A raça dela é Border Collie. Os filhotezinhos dela são bem fofinhos, igual ela. Ô, Rayane, nossa, gratidão aí, viu, pela homenagem, Shazam e Paçoca, a gente adorou. E a gente sente muito também pela partida deles, né? A gente também já passou por isso, a gente já perdeu alguns filhos de 4 patas, então a gente entende como é essa dor. E eu queria saber o que os filhos de 4 patas representam para você na sua vida. Nossa, Shazam, eu gosto muito de animais. Demais, demais mesmo. Gosto de gato, de cachorro, de papagaio, onça, jacaré, todos os animais eu gosto. E tanto é que quando eu era criança, o meu sonho era ser médica veterinária, acredita? Eu queria muito ser uma médica veterinária. Eu não sei, não consigo imaginar viver sem ter um bichinho dentro de casa, sem ter um filhinho de 4 patas dentro de casa, porque eles trazem muita alegria, muito amor, muito companheirismo até quando a gente não tem ali, tá passando por aqueles dias difíceis, né? Eles vêm, chegam perto da gente, dá todo aquele amor incondicional. É muito bom ter um bichinho dentro de casa. Eles alegram muito a nossa vida, os nossos dias são melhores com eles. Eu provavelmente não serei uma médica veterinária, porque os meus planos mudaram, né? A minha vida se desdobrou de uma maneira diferente do que eu imaginava. Mas ainda assim eu posso continuar amando os animais, ajudando eles da maneira que eu posso. Faz alguns meses que eu adotei um cachorrinho com uma deficiência especial, né? Ele não tinha o focinho dele, por conta que o antigo dono não cuidava bem dele e ele acabou adquirindo uma miíase no focinho e ele precisou remover cirurgicamente o focinho fora porque estava, né, necrosado, então ele não tinha mais como ele continuar. E ele fazia parte de uma ONG daqui da minha cidade, né? Fazia parte da ONG lá do Amor e eu conheci ele, a historinha dele através do Instagram. Então eu me comovi muito porque ele vivia nas clínicas, né? Ele não tinha um lar, então já há 3 anos ele estava vivendo em clínica. Ele não tinha onde ficar. Ele vivia também em lares temporários. Ele passava um tempo num lugar, um tempo no outro. Mas ele não tinha ainda tido um lar para chamar dele. E eu acabei adotando ele. Ele passou um tempo comigo em casa.
Passou alguns meses comigo, só que daí eu tive alguns problemas porque a casa onde eu morava é alugada e a dona da casa não estava gostando muito, né? Ela não estava aceitando ele daquela forma, porque ele tinha alguns ferimentos também pelo corpo e ela meio que tinha um nojo, né, dele. Ela não queria que ele continuasse na casa, então até por conta disso eu tive que me mudar para uma casa menor, onde acabou que eu não tive condições de continuar com ele. Ele teve que voltar, né, e conseguir outro lar para ele ficar. Eu fiquei muito triste por conta disso. Ele também foi diagnosticado com leishmaniose. Então, por conta de eu já ter uma cachorrinha em casa, eu não pude continuar com ele. O Guerreiro, ele passou por diversas cirurgias para correção, né? Aí dessa parte onde era o focinho dele, para ver se ele respirava melhor. Só que a cirurgia sempre se desfazia, nunca sarava. Aí foi quando a gente descobriu que ele estava com leishmaniose, né? O que dificulta aí na cicatrização. Eu ainda me emociono, Shazam, até hoje, porque eu não tive mais condições de ajudar ele. Eu queria tanto poder ter ficado com ele, sabe? Se ele estivesse com a gente ainda, o Guerreiro me ensinou muita coisa. Ele me ensinou principalmente sobre a aparência, que ela não importa. O que importa é o nosso coração. E ele era um cachorro muito bonzinho. Ele tinha muito medo. Assim que ele chegou para casa, ele tinha muito medo. A gente ia fazer carinho nele, às vezes ele ficava com medo do carinho que a gente ia fazer nele. Mas com o tempo ele foi entendendo, né, que a gente não ia machucar ele. E ele foi aceitando. Então, ele mudou demais a minha vida desde que eu tive ele, passei esse tempo com ele. A minha vida mudou demais. O que eu tenho para dizer para todo mundo é que a vida ela é feita de momentos. E sejam esses momentos bons ou ruins, o importante é a gente nunca deixar de sonhar, nunca deixar de acreditar nos nossos sonhos e sempre fazer o bem, independente de qualquer coisa. E é muitas das vezes nesses momentos difíceis que a gente passa na vida que a gente aprende muita coisa e que ressignificamos a nossa vida, a nossa história. Porque a gente nunca sabe quando que vai ser o nosso último abraço, aquela última conversa que a gente vai ter com a pessoa que amamos. E uma coisa muito boa também é fazer novas amizades boas como essa que eu estou fazendo com vocês aqui. Gratidão por tudo, pela oportunidade de contar aqui a minha história. Do meu jeitinho, mas eu consegui expressar tudo que eu sinto. Queria muito agradecer a Rayane por contar a história dela pra gente. É uma história muito bonita e, sabe, essa relação que ela tem com os animais também me pegou muito. Toda essa superação depois das queimaduras e tudo mais. Então, assim, ela é uma menina muito espetacular. Eu particularmente amo a Rayane, ela é muito fofa. Ela tá aqui no canal, tipo, há muito tempo, desde o começo, né, amor? Desde o comecinho. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande por ela e agora eu respeito muito a história dela também. Então, gratidão, Rayane, por existir. E como eu disse, se você tem uma história pra contar, eu vou ter o privilégio, né, a honra de conhecer e vou amar. E se você não for inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário bem bacana aqui embaixo e, se possível, seja membro do canal. Assim você tem benefícios exclusivos. E nessa aba de membros, você pode participar do Encontrimbão.
que a gente faz uma vez por mês, através do aplicativo Zoom, que a gente conversa com todo mundo e acaba conhecendo vocês melhor. Então, gente, gratidão por assistir mais um vídeo. E tem mais alguma coisa, amor? E não se esqueça, toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, tem vídeo novo por aqui. Aos domingos, 8 horas da noite, tem live pra gente conversar, bater papo e eu consigo responder melhor vocês. Aos sábados, tem vídeo exclusivo pra membros. É isso, amor. É isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!